Olá pessoal, o meu nome é Daniele Dantas e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história de tentante. Como eu me tornei mãe da Yasmin. Eu e o Álvaro começamos a namorar em janeiro de 2011. Apesar da gente já se conhecer há muito tempo atrás, nós nos conhecemos ainda na escola quando éramos adolescentes. Mas só engatamos mesmo o namoro em janeiro de 2011. Em novembro de 2014, depois de um relacionamento já mais estável, nós decidimos ir morar juntos. Já morando juntos, em outubro de 2015, ele me pediu em casamento. Então, nós marcamos a data do nosso casamento para maio de 2016. E aí, em 2016, comecinho do ano, eu decidi que eu já gostaria de engravidar, que nesse ano eu completaria 30 anos. Então eu decidi ir ao médico, fiz alguns exames e ele me falou: Dani, tá tudo certo, pode tentar engravidar e vamos tentar ir durante um ano pra gente, depois de um ano, se não der certo, a gente começa a investigar. E assim nós fomos. Durante o ano inteiro, né, a gente tentou, mas daquele jeito, né, um mês a gente quer, outro mês já não quer tanto, né, porque a gente precisa trabalhar, viajar, fazer outras coisas e durante o ano inteiro a gente ficou nisso. No final do ano de 2016, como eu ainda não tinha engravidado, e ele falou um ano, então eu decidi ir ao médico novamente para fazer alguns exames. Chegando lá, ele falou: olha, Dani, então vamos fazer alguns outros exames mais invasivos e decidimos fazer um exame de trompas. Desse exame, era um exame ginecológico, né, através de uma cânula que colocava um líquido para ver se existia passagem nas duas trompas. Na hora já do exame, o médico que realizou esse exame, ele falou pra mim: Dani, suas trompas estão com muita dificuldade de passagem do líquido. Então é muito difícil você conseguir engravidar naturalmente. Mas não se preocupa, a gente pode colocar um bebezinho aqui dentro já prontinho. Eu na hora não entendi, né? Fiquei meio assim, pensei, bom, vou conversar com o meu médico para entender melhor. Retornei ao meu médico e ele falou: não, isso não é nada, você vai tomar só um antibiótico e logo você vai conseguir engravidar. Cheguei em casa, conversei com o Álvaro e ele falou: antibiótico? Mas você nem tá doente, por que você vai tomar um antibiótico? Aí eu fiquei meio assim, tá bom, né? Não tomei o antibiótico, desencanei, decidi, eu vou esperar mais um pouco. No outro ano, em 2017, eu conversando com uma prima minha, ela me indicou um outro médico. Dani, por que você não vai nesse médico? Conversa com ele, né? É bom ouvir uma segunda opinião. Fui nesse médico e aí levei já todos os exames e ele falou: olha, Dani, suas trompas estão com muita dificuldade, né, de passar líquido, então muito difícil você conseguir engravidar naturalmente. Então eu tenho duas opções para você. Ou a gente faz uma cirurgia com anestesia geral, eu vou ter que abrir, ver qual que é mesmo o estado das suas trompas, faço ali uma limpeza, aí depois de 6 a 8 meses você tenta voltar a tentar engravidar, ou a gente já parte direto para fertilização in vitro. Aí na hora eu fiquei um pouco assustada, né? Nossa, fertilização in vitro, cirurgia, né? São duas coisas tão distintas. Eu nunca imaginei isso. Minha família, todo mundo engravidou naturalmente. Minha mãe tem, né, eu e mais o meu irmão, todas as minhas tias têm vários filhos, minhas avós, cada uma tem 7, 8 filhos. E eu fiquei bem assustada. Cheguei em casa, conversei bastante com o Álvaro e a gente decidiu então já fazer fertilização in vitro, sem passar por cirurgia. Por causa do risco, né, de cirurgia, tudo isso, a gente decidiu fazer fertilização in vitro. Porém, a gente decidiu não fazer de imediato. O médico mesmo falou: Dani, você pode esperar até 34 anos para fazer fertilização, que é a idade auge da mulher de ovulação. Depois cai muito. Então, o indicado era até 34 anos fazer a retirada dos óvulos. Aí eu falei com o Álvaro, a gente decidiu esperar mais um pouco. Passou o ano inteiro de 2017, 2018 inteiro, a gente trabalhou muito, viajou muito, fizemos várias coisas para nossa loja, crescemos muito. Fevereiro de 2019, eu coloquei na cabeça: não, esse ano vai ser o ano da gravidez. E eu já tava assim: não, eu vou no médico esse mês mesmo, vai descer minha menstruação, eu já vou no médico e já vou começar o tratamento. E assim foi. Em fevereiro,
Fui ao médico, tentei, né, fiz o primeiro ultrassom para começar a fazer o tratamento e não dava certo. Ô Dani, você vai ter que esperar mais um mês, você vai tomar um anticoncepcional pra tentar. E eu fiquei nessa... Ai, eu não queria tomar anticoncepcional, eu ainda estava um pouco até relutante para fazer o tratamento, na verdade. Eu queria engravidar, mas estava um pouco relutante para fazer o tratamento. Não tomei anticoncepcional, resolvi esperar mais um pouco. Em maio, voltei ao médico. Ele falou, Dani, se você não começar a fazer o tratamento certo, não começar o antibiótico, se você não acreditar em mim, esse tratamento não vai dar certo, você não vai conseguir engravidar. E aí naquele dia eu decidi, não, agora eu vou começar certinho, vou fazer o tratamento. E assim foi. Aí tomei mais um mês de anticoncepcional. Então em junho de 2019 eu comecei a fazer o tratamento. Primeiro dia que desceu minha menstruação, eu fui ao médico, fiz o ultrassom, deu tudo certo, ele me deu ok para começar a fazer o tratamento e eu comecei as injeções. E ali foram 20 dias tomando injeção de hormônio para crescer os óvulos e fazendo acompanhamento com ultrassom. E aí lá nós fomos, né? Então a gente ficava fazendo acompanhamento, tomando os hormônios, tudo aqui em Foz, né, aqui na minha cidade, com o meu médico que eu já confiava. Porém, a retirada dos óvulos foi feita numa cidade próxima, aqui em Cascavel. E eu cheguei lá, né, o meu médico aqui já ligou pro médico lá, fez tudo certo, passou os meus exames, deixou tudo pronto. Eu cheguei lá cedinho, já fui direto pro hospital e fui pro centro cirúrgico para fazer a retirada dos óvulos. E aí, foi a hora que me deu mais medo. Porque o que acontece? A gente, né, eu tava no centro cirúrgico, cheia de equipamentos para medir pulsação, oxigenação. Eu sabia que eu ia tomar uma sedação, ia ficar dormindo, e com um monte de gente que eu não conhecia. Eu nunca tinha visto o médico que ia fazer a retirada dos meus óvulos. Então ele chegou, eu tava lá, deitada, em posição ginecológica. Ele chegou pra mim e falou, oi, tudo bem? Eu sou o doutor fulano. E essa é minha esposa, a doutora que vai fazer o acompanhamento. Nessa hora eu gelei e comecei a chorar. Pensei, meu Deus, como que eu venho num médico que eu nunca conheci para fazer um tratamento tão invasivo? E ele falou, não, pode ficar calma, pode ficar tranquila. Então eu fiquei muito nervosa e o médico falou pro anestesista, pode liberar a sedação, porque senão o protocolo vai ficar ainda mais difícil e a gente vai ter dificuldades. E assim foi. Eu lembro que o anestesista falou pra mim, tá tudo bem? E eu só falei, sim. Eu dormi, não vi nada, a hora que eu acordei já tinham finalizado o procedimento e o médico falou pra mim, Dani, foi ótimo, foi perfeito, a gente conseguiu tirar muitos óvulos e tá tudo bem e agora a gente só vai ter o trabalho de saber o que a gente vai fazer com tantos óvulos. E nisso eu fui pro quarto, o Álvaro já tava lá, já tava me esperando, ele já tinha feito a retirada do sêmen, que pro homem é muito mais fácil, né? Não vai sedação, não vai nada. E aí eu fui pro quarto. No quarto mesmo eu já recebi daí a primeira refeição, o médico foi, conversou comigo, me falou quais eram os cuidados. Ele falou, de hoje para daqui 5 dias, que vai ser o dia que a gente vai fertilizar, você se cuida como se já estivesse grávida. Enquanto isso, os óvulos e o sêmen vão ficar no laboratório, vão ficar fertilizando, mas você tem que se cuidar como se já estivesse grávida. E eu, ok, então, voltei para casa no mesmo dia, tava ótima já, sem sedação, bem tranquila, nem parecia que eu tinha passado por algum procedimento cirúrgico. E vim para casa, passou 5 dias, ele só falou, cuidado com o peso, né? Vai monitorando o peso, vai me mandando o seu peso pra gente ver se você não vai ter uma hiperestimulação ovariana. Porque como numa fertilização in vitro, a intenção é você toma o hormônio para produzir muitos óvulos, para você tirar o maior número de óvulos, para eles serem fertilizados e crescerem e depois a gente utilizar, nem sempre todos, né? Então, quando você tira os seus óvulos, o organismo às vezes não entende que pronto, tirou, eu não quero mais, agora pode voltar à normalidade. Não, ele entende que, bom, se ela tirou tudo, eu preciso produzir mais. E ele acaba entrando num colapso de produção de óvulos ainda, mesmo não precisando mais. Então, após a retirada dos óvulos, eu voltei para casa, fiquei acompanhando o meu peso, porque caso
né, aumentasse o peso, quer dizer que estava inchado, e isso indica hiperestimulação ovariana. Não tive nada disso. Após 5 dias, eu retornei a Cascavel e fiz a introdução, né? Eu coloquei lá os 2 óvulos fertilizados. Cheguei em Cascavel, eu tinha que estar de bexiga cheia, fiz todo o procedimento certinho, fiquei lá, a gente colocou os 2 óvulos, fiquei conversando com o médico, ele me explicou tudo, tinha que ficar em repouso. E logo depois de uma meia hora, 40 minutos, ele já me liberou, ele falou, pode ir para casa, pode pegar a estrada, fica tranquila e agora é só esperar. Então, 20 dias depois você pode fazer o exame para ver se deu certo ou não. E aí começa a minha saga, na verdade. Porque depois de aproximadamente 10 dias, eu nem sabia que estava grávida, mas eu comecei a inchar muito, muito, muito. O meu primeiro sintoma, na verdade, foi falta de ar. E eu pensava, meu Deus, por que essa falta de ar? Acho que eu tô com alergia a alguma coisa. E ficava passando mal. E aí comecei a ver que eu tava inchando muito, muito. E procurei o meu médico aqui em Foz e falei, olha, doutor, eu tô inchando, eu tô ruim, eu tô com falta de ar. E ele falou, vem pro consultório que a gente vai fazer alguns exames. Cheguei lá, fiz ultrassom e comecei a ver que eu estava com hiperestimulação ovariana e por isso que eu estava inchando. Então eu comecei, dia sim, dia não, ir ao hospital tomar albumina, diurético e fazer exame de sangue. Então eu não sabia se estava grávida, não sabia se o tratamento tinha dado certo e eu já comecei ali, ir ao médico, fazer exame, eu fiquei toda furada, eu fiquei toda roxa. E eu fiquei sofrendo bastante. Eu inchei 10 quilos, eu fiquei com uma barriga enorme, eu não conseguia colocar meu pé no chão de dor. O meu médico falou, Dani, se tá tendo hiperestimulação ovariana, normalmente é porque deu certo o tratamento e você deve estar grávida. Mas a gente tem que esperar alguns dias. E eu fiquei, nossa, super ansiosa para fazer o exame. E aí, no dia 22, eu fiz o teste em casa mesmo. Eu já tinha, né, vários testes de gravidez em casa, porque eu fazia muitos. E então, eu acordei num domingo, fiz o teste e eu lembro que ficou um risquinho bem azul escuro e o outro bem clarinho. E eu mandei um WhatsApp pra minha melhor amiga, falei, Bárbara, será que isso é um positivo? E ela, lógico, Dani, com certeza, não sei o que, parabéns. Aí eu chamei o Álvaro e falei, amor, tem uma coisa pra te contar. Já sorrindo, né? E ele, já sei, deu certo. E assim foi, a gente comemorou, né, a nossa gravidez. A minha mãe veio aqui em casa e eu falei pra ela que ela tinha sido promovida a avó. E aí a gente comemorando. Na segunda-feira, eu fiquei ainda mais mal. E fui pro hospital novamente, tomar albumina, diurético, fazer exame de sangue. E assim foi, passando mais uma semana. Passou uns 15 dias, eu fui pro centro cirúrgico, eu tive que fazer uma punção. Eu tirei 2,5 litros de água do abdômen, de tão inchada que eu fiquei. E aí o meu médico falou, Dani, fica tranquila que com 12 semanas de gravidez, isso tudo passa. E eu ficava contando os dias, as semanas, eu não via a hora de chegar às 12 semanas para passar todo esse incômodo. Com 8 semanas, eu fiquei com muita dor no abdômen, eu senti uma dor terrível. Eu fui pro hospital, fiz ultrassom, tava tudo certo com o bebê e o meu médico achou melhor ficar internada. Passei o final de semana internada, minha primeira internação de várias durante a gravidez. E nesse dia, assim, ele falou pra mim, né, Dani, fica tranquila, agora as coisas tendem a melhorar, só falta mais uns dias pra completar 12 semanas. E assim foi. Graças a Deus, passaram as 12 semanas, foi como se tivesse tirado com a mão. Assim, tudo passou, todos os sintomas de hiperestimulação ovariana passou. Então, a minha gravidez correu, né? Tudo bem, tudo ótimo, Yasmin tá aí, linda, saudável. E hoje as pessoas me perguntam, Dani, você faria tudo de novo? Eu respondo que sim, valeu muito a pena, tudo que eu passei. Mas, para eu engravidar hoje, eu não preciso mais passar por todo esse tratamento, porque eu tenho 8 óvulos congelados, sem fertilizar, e 5 óvulos fertilizados que eu posso estar utilizando conforme eu desejar. Então, pessoal, essa é a minha história. Se você gostou ou se identificou com ela, não esquece de deixar um joinha pra mim,
ativar as notificações e se inscrever no meu canal. Até mais!